Nós estávamos aqui, São João Evangelista, ele distingue 3 espécies de cobiça, né? Ou de concupiscência, que eu expliquei, essa tendência ao mal. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que São João quer dizer com isso? A concupiscência da carne, os pecados da carne, os pecados do sexo. Também a gente pode incluir aí o pecado da gula, o pecado da bebida, o pecado da droga. É a concupiscência da carne, os prazeres do corpo, ok? Eu li até aqui o parágrafo 2396, onde ele fala dos pecados contra a castidade, né? Ele fala masturbação, pornografia, fornicação, práticas homossexuais, para 2396. Bom, depois São João fala a concupiscência dos olhos. Aí Jesus diz, aquele que olha para uma mulher, olha para um homem com desejo malicioso, já adulterou. Jesus disse, se o teu olho é motivo para você de pecado, arranca o teu olho. Porque é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que você ir com os 2 olhos para o inferno. Claro que Jesus não está falando para arrancar o olho. É uma metáfora, é uma alegoria, uma figura de linguagem. O que ele quer dizer é o seguinte, fecha teus olhos para o pecado. Se você está numa situação de tentação, fuja daquela tentação. Então, tem jovem que escreve para mim assim, professor, não sei o que fazer, não consigo me livrar da masturbação. Eu digo, você fica vendo filme pornográfico na internet? Fico. Você não vai deixar a masturbação nunca. Porque você se expõe ao pecado. Coloca teu olho aí, né, na pornografia. Como é que você não quer pecar depois? Jesus diz, vigiai e orai. Se eu não quero pecar, eu tenho que vigiar e tenho que orar. Porque o espírito é forte, Jesus diz, mas a carne é fraca. Então, a concupiscência dos olhos, cuidado, né? O povo chama de olho gordo, né? Coloca o olho gordo nas coisas dos outros. Inveja. Opa, tira, fecha esses olhos aí, tá? Depois São João fala também a soberba da vida, o pecado da soberba. É o pior pecado que existe. Orgulho, a vaidade, presunção, autossuficiência, arrogância, prepotência. Olha quantos filhos a soberba tem. Por isso que é chamado de pecado capital. O pecado capital é aquele que gera uma porção de outros pecados. Ele é pai e mãe de uma porção de outros pecados. Por isso que chama de pecado capital. Capital vem da palavra caput, do latim, que quer dizer cabeça. É um pecado cabeça, que ele gera muitos outros. Então, São João coloca 3 coisas aqui. O pecado da carne, o pecado dos olhos e o pecado da soberba. Né? A gente foi meio que puxado para isso. E olha, gente, não adianta a gente se enganar. Nós todos temos alguma coisa nessas coisas. Quem não vigiar, quem não orar, vai perceber que cai nesses tipos de pecado. O que é a quaresma? O que é a conversão? É exatamente a gente lutar contra isso. É o que esses livros fazem, o combate espiritual. Esse combate espiritual aqui não é uma luta contra o demônio, não. A luta contra você mesmo, contra essas coisas aqui. Claro que também o demônio entra na tentação, né? Mas é uma luta também contra nós mesmos. Por exemplo, esse livro, A Prática da Humildade, Papa Leão XIII. O que é esse livrinho aqui? É um livro contra, uma luta contra a soberba. Porque o oposto da soberba é a humildade. Então, Leão XIII escreveu um livro maravilhoso, A Prática da Humildade. Então, tudo é para a gente ir vencendo exatamente os pecados, né? Eu gosto de explicar, eu já expliquei, por que a igreja coloca para a gente na quaresma a penitência, o jejum, a esmola, a oração, a mortificação. Isso não é um fim, é um meio. Qual é o fim? O fim é a conversão. Ou seja, eu deixar o pecado, eu fazer a vontade de Deus. Agora, jejum, esmola, oração, mortificação, é meio. É um meio de você chegar à conversão. Mas o objetivo é a conversão. O que Jesus disse? Chegou o reino de Deus, crede no Evangelho e convertei-vos. Esse é o objetivo da quaresma, né? Bem,
Conforme a tradição catequética, a tradição da igreja, da catequese, né, católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal e o 10º mandamento proíbe a concupiscência dos bens alheios. O 10º mandamento tem a ver daqui a pouco, ele fala, não desejar as coisas do outro. O 9º é não desejar a mulher, mas no campo, né? Pode passar.